Ela saiu para na escola com seu casaquinho vermelho e nunca mais voltou. Por 7 anos vivi entre delegacias, promessas vazias e o silêncio insuportável do quarto vazio. Mas quando uma ligação anônima revelou: ela não está longe, só estão procurando do lado errado, descobri que o desaparecimento da minha filha era parte de algo muito maior e mais sombrio do que qualquer pesadelo. Prepare-se para uma história real de dor, coragem e o sistema que esconde horrores atrás de muros de silêncio. Assista até o fim. Já deixe seu like, inscreva-se no canal e diga nos comentários de onde está ouvindo nossa história. E prepare-se para se emocionar. Você vai entender por que algumas cicatrizes nunca fecham. Percebi que a rotina naquela manhã estava mais calma do que o habitual. O sol mal tinha tocado o chão da cozinha e já dava para ouvir o tilintar das colheres no café da manhã, o barulho abafado do noticiário vindo da televisão e os passinhos apressados da minha filha correndo até mim com seu caderno da escola nas mãos. Ela usava um casaquinho vermelho com capuz de lã, daqueles que ela mesma escolhia quando queria se sentir corajosa. Tinha apenas 7 anos, mas já parecia carregar o mundo nos olhos. Olhos que mais tarde eu aprenderia a buscar em cada rosto desconhecido por onde passei. Papai, hoje é meu dia de apresentar o projeto da floresta, disse ela, com uma empolgação que fazia meu coração vibrar. A escola ficava a apenas 3 quadras de casa. Plovdiv é uma cidade viva, cheia de movimento, mas o bairro onde morávamos sempre me pareceu tranquilo o suficiente, seguro demais, inocente demais. Era o tipo de lugar onde se cumprimentava os vizinhos pelo nome e onde se podia confiar que as crianças voltariam da escola com a mesma alegria com que haviam saído. Eu mesmo a levei até o portão. Vi quando ela entrou correndo pelo pátio da escola e mesmo com o sino prestes a tocar, ainda teve tempo de virar e mandar um beijo no ar. Esse foi o último momento em que a vi. O instante exato que voltaria a visitar centenas de vezes depois, tentando achar ali algum detalhe que pudesse me dizer o que viria a seguir. As horas seguintes foram comuns. Café, trabalho, reuniões. Às 13h15, como de costume, caminhei até o portão para buscá-la. Mas a professora disse que ela já havia saído. Foi liberada com os outros como sempre. Ela respondeu com a mesma naturalidade de todos os dias. Mas naquele momento algo no meu peito simplesmente desabou. Ela não estava ali, nem na calçada, nem no jardim da escola, nem com os coleguinhas de sempre. Corri até a esquina, depois a outra. Fui até a banca de jornal onde ela gostava de olhar as figurinhas. Perguntei no mercado, na floricultura, na cafeteria, onde às vezes ela parava para pegar um biscoitinho grátis que o senhor Ivan sempre oferecia. Nada. Ninguém a tinha visto. E então, de uma forma abrupta, o tempo deixou de seguir seu curso natural. Me vi gritando seu nome no meio da rua, com o coração latejando, enquanto um pavor ancestral tomava conta de mim. Os minutos viraram horas. As horas viraram um abismo. Liguei para a polícia. Eles chegaram com uma calma burocrática que me deu vontade de gritar. Crianças às vezes se distraem, disseram. Talvez tenha ido para a casa de alguma amiga. Eu já sabia que não. Ela nunca faria isso sem me avisar. E quanto mais eu explicava que aquilo não era o comportamento dela, mais eu via nos olhos deles aquele brilho silencioso de dúvida, como se a falha fosse minha, como se eu tivesse deixado escapar algo crucial. Naquela noite, eu não dormi. Revirei cada centímetro da casa, abri gavetas, procurei pistas nos desenhos dela, reli nossos bilhetes colados na geladeira. No fundo, eu já sabia. Minha filha não estava apenas desaparecida, ela havia sido levada, roubada. E eu não fazia ideia de por quem ou por quê. No dia seguinte, os jornais começaram a cobrir o caso. A foto dela, aquele retrato tirado na escola, com os cabelos presos e o sorriso faltando um dente da frente, começou a circular pelas ruas.
As redes sociais começaram a compartilhar, pessoas começaram a mandar mensagens, sugestões, teorias. Algumas diziam que ela tinha sido vista em rodoviárias, outras que talvez tivesse fugido. Mas nada fazia sentido, porque eu conhecia minha filha, e ela jamais teria partido sozinha. A polícia, pressionada pela repercussão, finalmente montou uma força-tarefa. Começaram a verificar câmeras de segurança dos arredores. E foi aí que veio o primeiro sinal. Um vídeo de baixa resolução mostrava uma figura de capuz escuro andando ao lado de uma criança de casaco vermelho, do outro lado da escola, na rua lateral, que dava acesso a um estacionamento vazio. Era ela. O vídeo não captava o rosto da pessoa, não mostrava a placa do carro, mas mostrava o suficiente para me destroçar por dentro. Minha filha não estava sozinha. Alguém a tinha levado, com calma, com frieza, com conhecimento de onde e quando agir. Daquele ponto em diante, a minha vida passou a girar em torno de uma única missão: encontrar minha filha. Deixei o emprego, parei de dormir. Andava pelas ruas com a foto dela impressa em papel sulfite, distribuindo aos motoristas de ônibus, frentistas, balconistas, qualquer um que aceitasse ouvir minha história por 30 segundos. E conforme os dias se acumulavam, algo ainda mais cruel começava a se instalar. O silêncio. O silêncio dos vizinhos, que já não sabiam o que dizer. O silêncio da polícia, que começava a repetir as mesmas frases. E o pior deles, o silêncio do quarto dela, ainda intacto, como um relicário de esperança estagnada no tempo. Então, em uma tarde chuvosa, 17 dias depois do desaparecimento, recebi uma ligação anônima. A voz era de mulher, abafada e nervosa. Ela disse apenas uma frase antes de desligar. Ela não está longe, mas vocês estão procurando do lado errado. Essa foi a primeira pista real que recebi. A primeira fagulha de algo além da escuridão. E foi também o momento em que entendi que o desaparecimento da minha filha não era apenas um acidente. Era parte de algo maior. Algo cruel. Algo calculado. Voltei a ouvir aquela frase repetindo na minha cabeça como uma maldição. Ela não está longe, mas vocês estão procurando do lado errado. A voz da mulher era tensa, quase desesperada. E havia algo na forma como ela pronunciou cada palavra que me fez acreditar. Eu sabia que não era uma brincadeira, não era trote. Aquilo vinha de alguém que sabia exatamente o que estava acontecendo. Corri até a delegacia, levei a gravação que fiz da ligação. Eu já estava gravando todas as chamadas no celular, na esperança de algo assim acontecer. Mas os policiais foram céticos. Disseram que pode ter sido apenas alguém querendo atenção. Quando eu insisti, um deles me olhou e disse: "Entendemos sua dor, mas você precisa descansar. Isso pode estar te fazendo ver coisas onde não há." Ver coisas. Como se a dor de um pai tivesse que ser racional. Como se o fato de eu estar cansado invalidasse o que era óbvio. E foi ali que eu percebi. Ninguém mais estava procurando com a mesma intensidade que eu. Ninguém mais sentia como eu sentia. Eu estava sozinho. Completamente sozinho. Voltei a assistir às câmeras de segurança sozinho, mesmo sem entender muito daquilo. Peguei os arquivos brutos que o delegado deixou de lado. Passei madrugadas pausando, retrocedendo, ampliando. E em um dos vídeos, captado por uma câmera de segurança em uma farmácia próxima, encontrei algo que me gelou por dentro. Era um reflexo. O reflexo de um carro preto com o vidro entreaberto. E ali, no banco de trás, o que parecia ser um pedaço do capuz vermelho da minha filha. Só que o carro não parava. Ele seguia em frente, rápido demais. Peguei o vídeo e fui até uma empresa de monitoramento particular. Paguei o que não podia pagar para que analisassem quadro a quadro. Eles conseguiram uma imagem mais nítida da lateral do veículo, ainda sem placa visível. Mas agora tínhamos um detalhe novo. Um adesivo colado no vidro traseiro,
com um símbolo estranho. Um triângulo cortado por uma linha vertical, semelhante a um antigo brasão. Mostrei a imagem aos policiais. A maioria ignorou. Um deles disse que já tinha visto esse símbolo antes, em um antigo armazém na zona industrial da cidade. Um lugar que antes funcionava como sede de uma cooperativa de caminhoneiros e que depois foi abandonado. Era o primeiro fio real que eu tinha. Fui até lá sem pensar duas vezes. Era um prédio velho, com as janelas quebradas e grafites apagados pelo tempo. O portão estava trancado com correntes grossas, mas eu dei a volta pelo terreno e encontrei uma fresta entre os fundos, onde parte do muro já estava ruído. Entrei. O cheiro era insuportável. Cheiro de ferrugem, mofo e algo que eu não sabia descrever. Um cheiro amargo, como de desespero acumulado. Andei devagar entre os corredores, usando apenas a lanterna do celular. Por dentro, o lugar parecia congelado no tempo. Mesas empilhadas, papeladas antigas, cadeiras quebradas. Mas no fundo, ao lado de uma antiga sala de reuniões, encontrei algo que me fez quase cair de joelhos. Uma fita de cabelo infantil, com detalhes de coração. Era igual a que minha filha usava no dia em que desapareceu. Tremendo, coloquei a fita no bolso e continuei andando. Um ruído chamou minha atenção. Um som abafado, como se algo estivesse sendo arrastado. Me escondi atrás de uma pilha de caixas e esperei. Passos. Alguém andava ali dentro, e não era só um. Eu ouvi, claramente, duas vozes murmurando algo. Uma delas era masculina. A outra era a mesma voz que eu tinha ouvido ao telefone. O medo me paralisou. Eu queria confrontá-los, queria gritar, mas algo dentro de mim sabia que se eu fizesse qualquer movimento, poderia acabar com qualquer chance de rever minha filha. Esperei por minutos que pareceram horas, até o som desaparecer por completo. Saí devagar, registrando mentalmente cada detalhe do lugar, até conseguir voltar para casa com o coração disparado e a fita de cabelo apertada contra o peito. Naquela noite, quase não consegui respirar. Senti que estava perto, que havia alguém ou algum grupo por trás daquilo tudo, e que não era algo aleatório. Minha filha foi levada por um motivo, e talvez aquele símbolo no carro não fosse apenas decorativo. Talvez fosse a marca de algo maior. No dia seguinte, fui procurar por aquele brasão em arquivos antigos, bibliotecas, jornais antigos, fóruns obscuros da internet. Encontrei uma ligação estranha com um grupo que já havia atuado na região de Plovdiv nos anos 90. Uma rede clandestina de adoções ilegais disfarçada de instituição beneficente. Tinham sido investigados anos atrás, mas o caso sumiu dos noticiários sem maiores explicações. O símbolo era deles, ou de algo que veio depois. Entrei em contato com uma jornalista que tinha investigado esse grupo na época. O nome dela era Iveta. Quando nos encontramos num café discreto no centro da cidade, ela parecia assustada só de ouvir o nome da cooperativa. "Você não sabe onde está se metendo", ela disse. "Essas pessoas sumiram com mais de 10 crianças antes que alguém conseguisse parar. E os arquivos foram lacrados." Mostrei a ela a imagem do carro, o símbolo e a fita de cabelo. Ela ficou em silêncio por um tempo. Depois respirou fundo e disse: "Eu posso te ajudar, mas você precisa entender uma coisa. Se essa rede ainda existe, eles não vão parar porque você está procurando. Pelo contrário, eles vão começar a procurar você também." E naquele momento, percebi que minha busca por minha filha não era apenas um caminho perigoso. Era uma guerra solitária contra algo muito maior do que eu. Mas não importava. Eu a encontraria, ou morreria tentando. Iveta me entregou uma pasta velha, com folhas amareladas e fotos em preto e branco. Algumas das imagens pareciam ter sido tiradas às pressas, com câmeras de jornalismo dos anos 90, crianças em corredores apertados, adultos com os rostos borrados, e o mesmo símbolo,
O triângulo com a linha, desenhado em caixas, portas e papéis colados nas paredes. Um detalhe me chamou a atenção. Em uma das fotos, uma menina usava um casaco que parecia exatamente com o da minha filha. Não era ela, claro. A imagem era antiga demais. Mas a semelhança me atingiu como uma facada. O que exatamente era esse grupo? Perguntei. Iveta hesitou. Eles se apresentavam como uma fundação de apoio para crianças órfãs. Mas o que realmente faziam era recolher menores de famílias em situação vulnerável e repassá-los, ou vendê-los, para casais estrangeiros, especialmente durante o caos político do final dos anos 80 e início dos 90. Ela virou a página. Mas com o tempo isso foi além. Começaram a pegar crianças com famílias comuns, como se testassem os limites. Os processos nunca avançaram porque envolviam nomes grandes, políticos, empresários, delegados. As palavras dela me deixaram sem chão. Eu não queria acreditar que algo assim ainda pudesse acontecer hoje, em plena Plovdiv. Mas tudo no meu coração dizia que era isso, que minha filha tinha sido levada por algo muito mais profundo do que um simples criminoso oportunista. E agora, de repente, eu estava dentro disso. Iveta me disse que ainda havia um sobrevivente, um dos meninos que escapou de uma das casas onde essas crianças eram mantidas. Seu nome era Simeon. Hoje vivia afastado, em uma vila remota nas montanhas, escondido por vontade própria. Ele nunca falou publicamente, explicou ela. Mas talvez com você ele fale, porque você é pai, e ele nunca superou o que viu. Viajei naquela mesma tarde. 4 horas de estrada em silêncio absoluto, com o casaco vermelho da minha filha dobrado no banco do passageiro. Cheguei a uma cabana de madeira, isolada entre pinheiros e rochas cobertas de musgo. Quando bati à porta, um homem de meia idade, barba espessa e olhos fundos, me encarou como se já soubesse quem eu era. Você veio pela menina, ele disse, antes mesmo que eu abrisse a boca. Assenti. Ele me fez entrar. O lugar era escuro, mas limpo. Havia fotos antigas espalhadas pela parede de crianças. Nenhuma delas sorria. Simeon se sentou diante de mim, com uma xícara de chá fumegante nas mãos, e começou a contar. Eles não batiam, eles não gritavam, pelo menos não no começo. Era o silêncio que assustava. A forma como tudo era feito sem emoção. As comidas vinham em bandejas metálicas. Os quartos eram frios. Os adultos usavam máscaras. Não máscaras de carnaval, máscaras neutras, sem expressão. Todos os dias, às 8 da noite, alguém vinha e levava um de nós. E esse alguém nunca voltava com a criança. Nunca. Simeon parou por um instante, os olhos marejados. Eu escapei porque me escondi num compartimento falso atrás do armário, criado por outra criança antes de mim. Ele me disse, fique aqui e não saia, não importa o que ouça. E eu fiquei, por 2 dias, sem água, sem comida, até que encontrei uma saída por uma janela velha e corri até a estrada. Fiquei em silêncio por alguns minutos. Aquilo era mais do que eu podia suportar. Mas eu precisava saber. Você reconhece este símbolo? Perguntei, mostrando a imagem impressa do triângulo com a linha vertical. Ele se encolheu. Eles usavam isso para marcar as caixas onde vinham os brinquedos. Era o selo deles, mas também era um aviso. Onde esse símbolo estivesse, ninguém deveria se meter. Ele me entregou um desenho feito à mão, um mapa aproximado da localização de uma das casas antigas onde ele ficou. Disse que ficava perto da fronteira, mas que havia sido queimada depois que algumas denúncias começaram a surgir. Mesmo que ela tenha sido levada para outro lugar, eles repetem padrões. Sempre voltam aos mesmos pontos. É o jeito deles. Voltei a Plovdiv com esse mapa nas mãos e a sensação de que algo terrível se aproximava. Comecei a cruzar as informações. O símbolo, o carro, o prédio da cooperativa, o nome de antigos dirigentes ligados à fundação falsa.
Encontrei um nome que aparecia em todos os documentos: Velislav Todorov. Velislav havia sido diretor de uma rede de casas de acolhimento nos anos 90. Depois, desapareceu. Nenhum registro atual, nenhuma foto recente. Mas o nome ainda aparecia vinculado a empresas fantasmas, a doações suspeitas e até mesmo a campanhas políticas menores. Fui até o endereço de uma dessas empresas, um prédio discreto de fachada bege no centro comercial de Plovdiv. Me fiz passar por entregador de documentos. Subi até o terceiro andar, onde o nome VTR Invest ainda estava na porta, mas ninguém atendeu. Quando desci, vi de longe um homem me observando do outro lado da rua. Não tinha expressão, não se mexia, só me observava. E assim que percebi que ele estava me encarando, ele simplesmente virou de costas e entrou num carro preto. O mesmo modelo do vídeo. Voltei correndo para casa. Já era noite. E quando entrei, algo estava diferente. A porta estava destrancada, a luz da cozinha acesa. E sobre a mesa havia um envelope branco sem remetente. Dentro dele, uma única foto. Minha filha. Mas não a do retrato da escola. Essa era nova. Ela estava em pé, num ambiente desconhecido, olhando para a câmera com os olhos arregalados. E atrás dela, na parede, o símbolo. Desmoronei ali mesmo. Porque agora eu sabia, com certeza, ela ainda estava viva. E alguém queria que eu soubesse disso. Mas também queria me mandar uma mensagem. Eles estavam me vigiando. Aquela noite não acabou. Ela apenas se transformou numa vigília silenciosa, onde cada rangido da casa me fazia gelar a espinha. Eu não conseguia dormir, nem fechar os olhos. Passei horas olhando para aquela foto, ampliando, examinando cada canto, tentando extrair qualquer informação do ambiente onde minha filha estava. As paredes ao fundo pareciam de concreto com rachaduras finas. Havia um abajur apagado de modelo antigo, e no canto inferior da imagem, quase fora do enquadramento, a ponta de uma cama metálica. Era um quarto, mas não um quarto comum. Parecia frio, clínico, e a expressão no rosto dela não era apenas medo. Era uma mistura de confusão e expectativa, como se ela soubesse que alguém, talvez eu, estava tentando chegar até ela. Isso me destroçou. No verso da foto, uma única palavra escrita à mão: 60. Não havia contexto. 60 o quê? 60 dias? 60 horas? Era um número, um aviso, um limite. No dia seguinte, voltei à delegacia com a imagem. Pedi que abrissem uma nova frente de investigação. Mostrei todas as conexões, todos os detalhes. Mas a resposta foi sempre a mesma. Sem provas concretas, não podemos invadir propriedades privadas. Então eu entendi, de uma vez por todas, que a justiça não viria por vias formais. Que se eu quisesse encontrar minha filha, eu teria que cruzar todas as linhas, inclusive as da legalidade. Voltei a falar com Iveta. Mostrei a ela a foto. Ela empalideceu ao ver o símbolo na parede. Esse quarto parece um dos porões usados por eles na década passada. O tipo de estrutura que desapareceu dos registros oficiais. Mas há um lugar. Um hospital psiquiátrico desativado nos arredores de Azenovgrad. Nunca foi demolido. Dizem que ainda há gente cuidando dele. Gente paga para não ver nada. Alguns jornalistas tentaram entrar. Nenhum conseguiu autorização. Ela me passou o endereço. À noite dirigi até lá, levando apenas uma lanterna, a foto e um gravador no bolso. O hospital era um gigante adormecido. Janelas quebradas, vidros opacos de sujeira, o portão principal soldado com placas de ferro. Mas na lateral, um buraco na grade permitia a entrada de quem tivesse coragem suficiente. Eu entrei. O silêncio lá dentro era absoluto, como se todo o ar tivesse sido sugado para fora do prédio. O corredor principal ainda exibia placas antigas: triagem, ala infantil, sala 4.
Segui o mapa que Simeon havia desenhado de memória. E quando cheguei à antiga ala isolada, algo me fez parar. Havia uma câmera de segurança moderna, ainda ativa, presa a um canto da parede, virada diretamente para a porta de ferro. Isso não era um lugar abandonado. Alguém ainda estava ali. Desci por uma escada lateral e cheguei a um andar inferior, onde a luz natural não tocava mais. Ali, cada passo era uma tortura auditiva. O ranger dos degraus, o respingo da umidade gotejando do teto, a respiração ofegante do meu próprio corpo tentando controlar o pânico. E então, eu vi uma porta de madeira com tranca digital. Ao lado dela, o símbolo gravado em metal. 60. Era o número do quarto. Estava gravado na plaquinha acima da porta. Sala 60. Tentei abrir. Estava trancada. Mas ao me aproximar, ouvi algo que me fez congelar. Uma voz infantil, abafada, vindo de dentro. Pai. Meu coração quase explodiu. Gritei o nome dela. Bati na porta. Tentei forçar a maçaneta, mas não cedeu. Ela gritou de volta, uma vez. Depois, silêncio. Eu bati mais forte. Chamei. Nada. Então ouvi passos no andar de cima. Rápidos. Pesados. Eles sabiam que eu estava ali. Corri. Me escondi em um dos velhos armários do porão, tentando controlar a respiração. Vi botas pretas descendo os degraus, lanternas cortando a escuridão. 2 homens. Falaram algo entre si em tom baixo. Não consegui entender. Um deles se aproximou da sala 60, digitou algo no painel e entrou. A porta se fechou atrás dele. O outro ficou de guarda. Fiquei ali por quase 20 minutos até que eles subiram novamente. Esperei mais 1 hora antes de sair. Gravei tudo, tirei fotos. Voltei para o carro e dirigi por 3 horas sem parar, até chegar à casa de Iveta. Mostrei as imagens. Ela ficou em choque. Você achou? Eles ainda usam o hospital. Ela está lá. Mas não poderíamos simplesmente invadir. Precisávamos de alguém que pudesse entrar sem chamar atenção. Alguém com acesso. Foi então que Iveta lembrou de uma antiga fonte. Petar, um técnico de manutenção que trabalhou em obras públicas antes de sumir do mapa. Segundo ela, Petar devia favores e sabia abrir qualquer porta. Levamos 2 dias para encontrá-lo. Vivendo em uma casa rodante no meio de um terreno baldio, rodeado de peças de ferro e cabos emaranhados. Quando mostrei a foto da minha filha, ele não hesitou. Eu conheço esse lugar, disse, e sei exatamente como entrar sem ativar os sensores. Marcamos a invasão para o sábado seguinte. Petar levaria o equipamento. Eu levaria o desespero. Iveta, as provas. O plano era simples: entrar pelo acesso técnico, atravessar o subsolo e chegar até a sala 60. Se encontrássemos minha filha, tiraríamos ela de lá. Se encontrássemos qualquer obstáculo, não havia plano B. Na véspera recebi uma nova ligação anônima, a mesma voz feminina. Mas dessa vez, ela não parecia nervosa, apenas fria. Você não devia ter ido tão longe. Agora ela vai pagar por isso. O silêncio que seguiu a ligação foi mais ensurdecedor do que qualquer grito. Eu fiquei parado, com o telefone ainda colado ao ouvido, escutando aquele vazio que só acontece quando o medo paralisa até o ar. Agora ela vai pagar por isso. Aquela frase se repetia como um eco ácido dentro de mim. Era um aviso, ou talvez uma sentença, mas não importava, já não havia mais volta. Na manhã seguinte, Petar chegou pontualmente às 4. Iveta estava com ele. Carregavam mochilas com ferramentas, lanternas, um mapa feito à mão e um celular velho, preparado para registrar tudo em vídeo, caso algo acontecesse com a gente. A entrada era por uma tubulação de esgoto desativada, alguns metros abaixo da lateral do hospital. Estava coberta por tábuas e mato alto, mas Petar sabia exatamente como abrir. Em poucos minutos, já estávamos rastejando por aquele túnel escuro e úmido, sentindo o cheiro da ferrugem, da água parada e de alguma coisa mais antiga.
Saímos do outro lado, direto no porão do hospital, exatamente abaixo da ala onde a sala 60 ficava. Petar localizou o painel de energia, cortou um fio específico, neutralizando temporariamente o sistema de alarme de movimento interno. 5 minutos, não mais que isso. Ele sussurrou. Subimos os degraus de ferro. O coração batia como um tambor dentro do meu peito. Cada passo parecia mais pesado, como se o próprio ar estivesse tentando me impedir de seguir. Chegamos ao corredor da ala isolada, e lá estava ela, a porta de aço, sala 60. O símbolo. Petar usou uma chave improvisada, um pequeno estalo, um bip. A luz vermelha no painel se apagou, a porta cedeu, e quando ela se abriu, o tempo parou. A sala era pequena, com paredes de concreto cru, sem janelas. Havia uma cama de ferro no canto, uma lâmpada fraca no teto, uma cadeira com algemas e uma câmera fixa no canto superior. E no meio daquele cenário asséptico e cruel, estava ela, minha filha, sentada no chão, com os braços ao redor dos joelhos, tremendo. Os olhos arregalados, o cabelo desgrenhado, mas viva. Quando me viu, demorou 1 segundo para entender. Depois, se levantou num pulo e correu até mim. O abraço dela me desmontou. Chorei ali mesmo, de joelhos, sentindo o corpo dela pressionado contra o meu, como se tentássemos nos fundir de volta num só. Mas não havia tempo. Petar nos apressou. Iveta ficou de fora fazendo a cobertura. Saímos da sala, descendo correndo pelas escadas. Mas algo deu errado. Alguém estava lá. Um alarme, mesmo com os fios cortados, começou a soar. Vozes ecoaram pelos corredores. Portas se abriram. Luzes de emergência piscaram em vermelho. Petar nos empurrou de volta para a tubulação. Vão. Agora. Ele ficou para trás, fechando a grade de ferro atrás de nós. Corremos. Rastejamos. Me arrastei com minha filha nos braços por aquele túnel imundo, com o som de passos ficando mais distantes. Quando saímos do outro lado, Iveta já estava com o carro ligado. Entramos, aceleramos e não paramos até chegar a uma cabana nos arredores de Smolyan, previamente combinada por ela. Minha filha dormiu por 30 horas seguidas. Acordava chorando, gritando, pedia por mim e depois se afastava como se duvidasse de que aquilo era real. Disse que nunca viu o rosto dos sequestradores, que usavam máscaras, que falavam baixo, que eram cuidadosos com tudo, menos com o tempo. Disse que certa noite uma mulher entrou no quarto e disse: "Seu pai já sabe onde você está, ele vai estragar tudo." A mesma voz, a mesma ameaça. Eu queria chamar a polícia, mostrar todas as provas, mas Iveta foi clara: se você expuser isso agora, eles vão desaparecer com tudo. E ainda podem processar você por invasão, difamação, obstrução de investigação. Eles têm poder. Você, não. Então decidimos fazer diferente. Iveta divulgou um artigo. Uma denúncia longa, repleta de documentos, fotos, vídeos. Uma história real. O sequestro da minha filha, a sala 60. O símbolo. Publicou tudo em um site internacional, com cópias de segurança enviadas a jornais independentes. A história explodiu em menos de 24 horas. A pressão foi tão grande que o Ministério da Justiça foi obrigado a se pronunciar. Começaram a aparecer denúncias antigas, gente que finalmente sentiu coragem para falar. O hospital foi cercado. Perícias começaram. Mas não encontraram nada. Nem os homens, nem Petar, nem qualquer criança. Só encontraram os símbolos. E a sala 60, vazia. Minha filha e eu passamos a viver sob proteção. Um novo nome, um novo endereço. Mas todos os dias ela desenha. Casas, portas, máscaras, símbolos. Ainda carrega os traumas. Ainda tem medo do escuro. E eu ainda recebo cartas. Pequenas, anônimas, uma por mês, todas com o mesmo recado: ainda estamos aqui. Na primeira carta veio apenas essa frase: nada além disso.
Um envelope sem remetente, entregue diretamente na caixa de correio da nova casa, em uma cidade onde ninguém sabia nosso passado. O papel era branco, a caligrafia limpa, quase formal. Mas a sensação que aquilo me causou foi brutal. Era como se alguém tivesse entrado não só no nosso endereço, mas dentro da minha mente, como se dissesse: você pode ter levado sua filha, mas nunca sairá do nosso alcance. Mostrei para Iveta. Ela me encontrou no café escondido que mantínhamos como ponto de contato. Estava mais tensa do que nunca. Eles estão monitorando seus passos. Isso significa que mesmo sem prova direta, você os feriu. E quando um sistema se sente ameaçado, ele não age com pressa. Ele age com precisão. Ela me explicou que, após a repercussão do artigo, várias vítimas começaram a procurá-la. Mulheres que tiveram filhos retirados à força nos anos 90. Homens que trabalhavam na manutenção das antigas casas de acolhimento e diziam ter presenciado movimentações estranhas de crianças durante a madrugada. Uma mulher jurou que viu sua filha sendo levada de um carro preto para dentro de uma escola noturna na periferia de Plovdiv em 2020, 3 meses antes do desaparecimento. E assim começamos a entender que aquilo nunca tinha parado. Só tinha mudado de rosto. A rede se adaptava, mudava de nome, de sede, de estrutura. Mas a essência era a mesma. Crianças selecionadas, marcadas, levadas. Voltei a investigar, agora com muito mais cautela. Evitava sair pelos mesmos caminhos. Troquei de celular, mudei as placas do carro. Mas mesmo assim, de tempos em tempos, recebia novos recados. Um desenho da fita de cabelo da minha filha. Um fragmento da imagem da sala 60, ampliado até o borrão. E em um deles, o mais cruel de todos, uma cópia da primeira foto que ela me entregou no dia do projeto da floresta. Eles tinham acesso à minha vida antes mesmo de tudo acontecer. Foi então que Iveta trouxe à tona um nome novo. Um homem que ela vinha rastreando havia meses. Não estava nos arquivos antigos, nem nas denúncias formais, mas aparecia como financiador silencioso de várias fundações em nome de terceiros. Nikolai Tenev, empresário, proprietário de empresas de segurança privada, ex-membro de uma força paramilitar extinta nos anos 90. Iveta conseguiu descobrir que ele fazia reuniões mensais em um clube fechado na zona nobre de Sofia. Não era o tipo de lugar onde se entrava com uma câmera escondida, mas era o tipo de lugar onde se cruzavam os interesses entre empresários, juízes e políticos, e onde os sorrisos serviam para esconder contratos de silêncio. Planejamos infiltrar Iveta com uma identidade falsa. Ela já tinha feito isso antes. Conseguiu uma credencial como jornalista de política internacional, convidada para um coquetel beneficente no mesmo prédio do clube. Eu não queria deixá-la ir sozinha, mas ela sabia o que estava fazendo. Do lado de fora, esperei por quase 3 horas. Até que recebi a mensagem. Gravei tudo, mas precisamos sair agora. Encontrei Iveta a 2 quadras dali. Ela tremia, tinha o rosto pálido, os olhos arregalados. Ele falou sobre você, disse. Falou seu nome, disse que você foi ousado, que pegou de volta uma peça importante, mas que no fim, a estrutura sempre vence. Ela me entregou o celular com o áudio gravado escondido. A voz de Nikolai Tenev era calma, quase entediada. Mas a frieza em cada palavra era como gelo rasgando pele. Ele dizia que certas crianças não pertencem a esse ciclo, que são observadas desde cedo por suas respostas emocionais excepcionais, que o trabalho deles era oferecer um destino superior à mediocridade que a maioria teria. Então, disse o nome da minha filha, com tranquilidade, como se fosse apenas mais um número numa planilha. Eu queria explodir tudo. Queria que o mundo visse o que esse homem era. Mas Iveta foi clara. Ainda não temos o suficiente. Eles têm cobertura.
Mas se conseguirmos provar a ligação dele com o hospital e com os antigos dirigentes da fundação, podemos derrubar uma peça-chave. E quando uma peça cai, as outras desmoronam. Nos dias seguintes, começamos a montar esse quebra-cabeça. Cada contrato, cada transferência bancária, cada nome que aparecia nas duas pontas, da fundação falsa e das empresas de Nikolai. E então, descobrimos algo ainda mais perturbador. Entre os contratos assinados em 2017, havia um financiamento milionário para uma reforma em um centro de reabilitação infanto-juvenil no norte da Bulgária. O local? Um convento desativado nas colinas de Veliko Tarnovo. Lá, segundo o projeto, funcionava um abrigo para crianças emocionalmente instáveis, termo que aparecia com frequência nos arquivos da antiga rede de adoções ilegais. Nenhuma criança havia sido oficialmente registrada ali, mas os relatórios indicavam que mais de 30 pacientes entraram entre 2018 e 2022. Nenhum registro de saída. A suspeita agora era clara. A rede não só continuava ativa, como se expandia com uma estrutura ainda mais complexa. Fachada religiosa, legalidade disfarçada, conexões com o Estado. Minha filha estava livre, mas quantas ainda não estavam? Iveta sabia que não conseguiríamos expor tudo sozinhos. O convento em Veliko Tarnovo era, segundo os registros oficiais, apenas uma instituição de apoio social mantida por doações privadas. Uma fachada perfeita. Mas o que sabíamos agora era que ali se escondia algo muito maior. E o mais perturbador, parte do que vivemos, do que minha filha passou, ainda estava acontecendo com outras crianças. Todos os dias, sob a proteção do silêncio. Conseguimos, por meio de uma fonte anônima, uma planta antiga do convento. Era uma estrutura com 3 andares e 2 níveis subterrâneos. Segundo a planta, os porões haviam sido usados para abrigar materiais de guerra durante o regime comunista. Mas a nova documentação ocultava completamente esses andares. Eram invisíveis nos registros recentes. Era lá que eles estavam escondendo as crianças. Sabíamos que não conseguiríamos mais entrar sozinhos. Precisávamos de alguém com acesso, com autoridade. Um nome apareceu, sugerido por uma fonte de Iveta dentro da promotoria. Boris Alexandrov, um juiz aposentado, conhecido por não se curvar diante de pressões políticas. Tinha perdido um filho em circunstâncias obscuras nos anos 90. Desde então se afastou da vida pública, mas ao que tudo indicava, vinha investigando por conta própria a mesma rede que agora enfrentávamos. Marcamos um encontro. Boris morava isolado numa casa antiga nas montanhas. Chegamos à noite. Ele nos recebeu com um olhar que já dizia tudo. Já sabia antes mesmo que disséssemos qualquer palavra. Quando Iveta lhe mostrou as imagens da sala 60, os áudios de Nikolai Tenev e os documentos do convento, ele apenas murmurou: "Então, ainda continuam." Sentamos em volta da lareira. Boris nos contou sua história. O filho dele havia desaparecido aos 10 anos. Diziam que havia fugido, que tinha problemas emocionais. Mas ele sabia que não. O garoto era calmo, equilibrado. Jamais fugiria. Anos depois, Boris encontrou uma gravação com a mesma voz feminina que me ligou, dizendo: "Seu filho foi escolhido. Você entenderá um dia." Ele passou os últimos 20 anos tentando compreender o que isso significava. E agora, vendo as provas que levamos, tudo fazia sentido. Eu ajudo vocês, mas não com palavras, com ação. Boris ainda tinha acesso a membros da promotoria e, o mais importante, possuía um mandado de busca antigo, não prescrito, para investigar propriedades ligadas à antiga fundação. O convento, embora rebatizado, ainda estava sob a mesma titularidade jurídica. Era a brecha legal de que precisávamos. Na manhã seguinte, partimos com uma pequena equipe de confiança. 2 investigadores aposentados, um perito forense
e um técnico de vigilância com acesso a drones. A abordagem seria feita com cautela. Se encontrássemos qualquer evidência de menores em risco, acionaríamos imediatamente a Polícia Internacional e a imprensa independente que já havia noticiado o caso da minha filha. Ao chegarmos ao convento, o cenário era silencioso demais. Portões fechados, nenhum som, nenhum movimento. Mas as câmeras estavam lá, escondidas, ativas. Entramos com o mandado. Uma freira idosa nos recebeu com uma falsa expressão de calma. Disse que não havia mais crianças ali, que a instituição estava sendo desativada. Mas Boris já tinha visto esse tipo de encenação antes. Enquanto ela nos distraía com chá e sorrisos, o técnico instalava os dispositivos de escuta e os drones vasculhavam os andares superiores. Foi quando o sinal veio. Um dos drones detectou calor humano no subsolo. Pelo menos 5 fontes. Descemos. A primeira porta estava trancada, mas Boris, com um olhar furioso, ordenou que fosse arrombada. E ali, no corredor estreito e abafado, começaram a surgir os rostos. Crianças, de diversas idades, sentadas em pequenos colchões, olhos fundos, olhares vazios, como se não soubessem mais o que significava a luz do dia. Uma menina segurava um urso de pelúcia com um símbolo riscado no peito. Outra repetia frases em voz baixa, como se estivesse presa num ciclo sem fim. Um garoto desenhava triângulos no chão com os dedos. Quando uma das crianças me viu, correu e agarrou meu braço. Disse apenas: "Você é o pai da menina do casaco vermelho?" Congelamos, ela continuou. Ela chorava todo dia, até que veio a mulher de voz doce e disse que ela ia sumir, mas ela não sumiu. Ela fugiu. A equipe acionou a promotoria. A imprensa chegou em menos de 2 horas. Quando os policiais finalmente tomaram o controle do lugar, encontraram mais de 20 crianças. Algumas com documentação falsa, outras sem nome. Um deles usava a mesma pulseira hospitalar que a minha filha havia usado na infância. Uma falsificação perfeita, como se tivessem criado uma nova história de origem para cada uma delas. E ainda assim, nada do alto escalão foi encontrado ali. Nenhum adulto, nenhum registro dos verdadeiros responsáveis. Tudo havia sido limpo horas antes, mas não importava. Aquilo era a prova. Era o fim do silêncio. Nikolai Tenev desapareceu do país 2 dias depois. O site da fundação foi apagado. As empresas fantasmas foram liquidadas. Mas agora havia nomes, provas, sobreviventes e, acima de tudo, a verdade estava fora. Minha filha, ao ver pela televisão a imagem daquelas crianças sendo resgatadas, ficou em silêncio por longos minutos. Depois me abraçou forte e disse: "Elas voltaram. Agora eu posso voltar também?" Eu não soube responder, porque a verdade é que ninguém volta do mesmo lugar depois disso. Nem elas, nem eu, nem o mundo. A cobertura da mídia foi devastadora. As imagens das crianças sendo retiradas do subsolo do convento viralizaram em minutos, chocando um país inteiro que preferia acreditar que essas coisas só aconteciam em lugares distantes, em outros tempos. Mas não, estava aqui, ainda estava. E havia acontecido com minha filha. A imprensa começou a me procurar. Queriam entrevistas, queriam o rosto por trás da denúncia. Eu recusei todas. Disse que minha voz não era importante, que quem precisava ser ouvido eram as crianças, os sobreviventes. Iveta, por outro lado, falou. Com coragem, com dados, com provas. Ela se tornou o rosto da verdade e pagou caro por isso. 3 semanas depois da operação no convento, ela sofreu um atentado. Um carro a empurrou para fora da pista quando voltava de uma entrevista em Sofia. Fraturou a perna, quebrou 2 costelas, mas sobreviveu. E mesmo no hospital, deu uma última entrevista dizendo: "Eles ainda estão aqui. Se não olharmos, voltam a se esconder." Enquanto isso, o rastro de Nikolai Tenev levava à fronteira com a Sérvia. Depois, sumia.
Mas novos nomes começaram a aparecer. Empresários, juízes aposentados, ex-ministros, todos com alguma ligação à antiga fundação. A rede não era uma organização centralizada, era um ecossistema. E agora, sabíamos disso. Minha filha começou terapia com uma especialista em traumas infantis. As primeiras semanas foram difíceis. Ela se recusava a falar, evitava a luz, mas com o tempo começou a desenhar. Primeiro sombras, depois janelas, depois rostos. E em um desses desenhos apareceu uma menina de cabelo trançado, sozinha, num corredor escuro. Ao lado dela, um símbolo rabiscado e um nome: Sophie. Perguntei quem era. Ela respondeu num sussurro. Ela me protegeu. Voltei aos arquivos. Nenhuma criança chamada Sophie foi registrada entre os resgatados. Mostrei o desenho às autoridades. Ninguém soube dizer quem era, mas um dos voluntários que esteve na operação lembrou de uma menina que, pouco antes do resgate, guiou os menores até a escada dos fundos e depois desapareceu. Disseram que ela não foi encontrada entre os demais, que talvez tivesse fugido antes. Minha filha insistia. Ela ainda está lá. Pedi acesso às gravações da operação. Em uma delas, muito curta, uma câmera de corpo captou uma criança correndo por um corredor oposto ao da saída principal. A imagem era borrada, mas a silhueta batia com o que minha filha havia desenhado. Sophie existia, e talvez ainda estivesse presa em algum outro lugar. Esse pensamento não me deixou dormir. Comecei a buscar por prédios abandonados nas proximidades do convento. Encontrei um orfanato desativado, fechado havia mais de 15 anos, a apenas 4 quilômetros dali. Registros mostravam que o local pertencia a uma fundação filantrópica, com o mesmo endereço fiscal da empresa de segurança de Nikolai. Fui até lá. O prédio estava trancado, as janelas vedadas, mas um som chamou minha atenção. Um sino, baixo, quase imperceptível. Toquei a porta. Ninguém respondeu. Dei a volta por trás. Um portão de ferro parcialmente enferrujado cedeu sob pressão. O interior era um labirinto de corredores mofados e portas trancadas. E então, no último andar, encontrei um quarto. Pequeno, sujo, mas com brinquedos organizados, bonecas enfileiradas, um diário escondido sob um colchão. O nome escrito na capa: Sophie. Folheei com as mãos trêmulas. A caligrafia era de uma criança, mas a lucidez era assustadora. Ela descrevia a rotina, os sons, os nomes das outras meninas. E em uma das páginas finais havia um aviso: se alguém encontrar isso, é porque já fui embora. Mas ainda tem outras aqui. Elas só não sabem mais como gritar. Desci correndo. Liguei para Boris. Ele acionou a promotoria. Em menos de 2 horas, uma nova operação foi montada. O prédio foi invadido. E ali, em salas disfarçadas de depósito, encontramos mais 5 meninas. Uma delas, quando me viu, perguntou: "Você é o pai da menina do casaco vermelho?" Era como um ciclo, um eco do passado. Um aviso de que, mesmo após tudo, as raízes daquele sistema ainda estavam ali, infiltradas em locais esquecidos, alimentadas pelo medo e pela indiferença. Minha filha assistiu à operação pela televisão. Quando viu uma das meninas sair carregando uma boneca igual à sua, sorriu pela primeira vez desde que voltou e disse: "Agora sim, a gente está voltando. Hoje, vivo sob um novo nome. Minha filha também. Mas todo mês, no mesmo dia em que recebi a primeira carta, acendo uma vela. Por Iveta, que sobreviveu, mas jamais voltará a dormir em paz. Por Boris, que morreu de infarto dias após a última operação. Por Petar, que nunca mais foi encontrado. E por todas as crianças que ainda estão esperando alguém gritar por elas. Se você está ouvindo isso e tem filhos, olhe nos olhos deles hoje e prometa que vai protegê-los, mesmo quando o mundo inteiro disser que está tudo bem. Porque às vezes a escuridão não vem de onde esperamos.
Às vezes, ela já está dentro de casa. Obrigado por ouvir nossas histórias. Até a próxima.